O presidente Lula voltou a criticar a política de juros adotada pelo Banco Central. A atuação de Roberto Campos Neto foi assunto entre o presidente e os jornalistas num evento, um café da manhã, nessa quinta-feira. Quem vai trazer as informações para a gente é a Luciana Verdolim. Vamos acompanhar. Olha, mesmo depois de dizer que não pretende mais brigar com o presidente do Banco Central, Campos Neto, o presidente Lula voltou a criticar tanto os juros quanto a meta de inflação. Lula, na volta da China, já avisou, vai indicar os 2 novos diretores do Banco Central. No ano que vem, poderá indicar 2 outros nomes e já avisou que pretende escolher pessoas alinhadas aqui ao governo federal. Eu não vou ficar brigando com o presidente do Banco Central. Não vou ficar brigando porque ele tem 2 anos de mandato. Quem indicou ele foi o Senado. E daqui 2 anos vai se discutir um novo presidente do Banco Central. E os novos diretores que precisam mudar, nós vamos mudar de acordo com os interesses do governo. O mercado financeiro voltou a ficar nervoso quando Lula defendeu, de novo, que a Petrobras não tem que manter a chamada paridade de preços com o mercado internacional. Ele admitiu que pode não ser agora, mas que o governo vai sim trabalhar para rever a atual política de preços da Petrobras. Nós vamos mudar, mas com muito critério, porque durante a campanha eu disse que era preciso abrasileirar o preço da gasolina e o preço do óleo diesel. O Brasil não tem porquê, estar submetido à PPI. Não tem porquê. A crítica é antiga. Lula reclama que os preços internos não podem ser atrelados ao preço do petróleo e à variação do dólar no mercado internacional. Ele voltou também a criticar a distribuição de dividendos aos acionistas. De quebra, Lula confirmou que o governo vai barrar qualquer proposta envolvendo privatização de estatais. De Brasília, Luciana Verdolim. Valeu, Luciana. Suano, deixa eu conversar com você um pouquinho sobre esses temas aí. Temos 2 questões principais e que provocam bastante tensão. Primeiro, a possibilidade de mudança na política de preços da Petrobras, que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, inclusive, disse que já estaria em andamento uma proposta e que depois a cúpula da Petrobras falou, olha, para a gente não chegou nada. E isso, claro, provocou movimentos no mercado financeiro, mas também um ruído político. Vamos começar por aí. Como é que se avalia essa situação? Bom, inicialmente já dá para perceber as falhas de comunicação e as falhas estratégicas e as bobagens que estão sendo cometidas. Não pode um ministro fazer uma declaração deste teor que se está envolvendo uma empresa com o capital que tem e o fato de ser uma empresa aberta a investidores. Ora, simplesmente o que ele apresentou ali foi a possibilidade de haver uma queda nas ações da Petrobras. O que aconteceu? Ele coloca sob risco uma empresa que se apresentou para o mundo com uma saúde espetacular. Se o problema é o preço, não deveria inclusive ter utilizado expressões que foram utilizadas, como por exemplo, o abrasileiramento do preço do combustível, combatendo o PPI. Ora, isso por si só já indicou para todo o mercado que haverá interferência do Estado numa empresa que por si já trabalha sozinho. Ora, são vários pontos que precisam ser tratados. O primeiro deles, não se pode trabalhar de uma forma tão irresponsável, fazendo com que os investidores fujam, além disso, correndo o risco de ações nos Estados Unidos daqueles investidores que vão se sentir prejudicados, sabendo que haverá uma interferência política na empresa. Além disso, querem resolver o problema? Mais uma vez, abra o mercado, receba investidores, que hajam mais empresas concorrendo. E aí nós resolvemos o preço, tratando não no abrasileiramento dele, mas tratando da concorrência no Brasil para apresentar o produto da melhor forma. Ô Suano, nesse café da manhã, o presidente Lula também voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a forma como ele vem atuando. Esse tipo de crítica, que já é recorrente, ele sinaliza apenas para quem? Ou resolveria apenas o problema de quem? Porque da própria Selic a gente não vê movimento. Olha, eu tenho uma percepção um tanto quanto política do problema. Sua Excelência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não está preocupado com o Banco Central. Ele está preocupado em ter alguém que siga as suas determinações. Por qual razão? Ele precisa criar para o país uma condição de que
haja a possibilidade de criar um consumo acelerado para que o seu nicho eleitoral creia que, na realidade, houve um enriquecimento, porque vai cair o crédito. É isso que ele deseja. Ele não está preocupado, por exemplo, se o Banco Central vai ser independente ou não. Ele quer ter o cara dele lá dentro. Este é o problema. A taxa Selic tem que ser diminuída da perspectiva do atual governo, porque se nós olharmos o contexto geral do que está sendo apresentado, ele precisa, de alguma forma, aumentar a receita supostamente a partir da aceleração do consumo. Mas tem um detalhe: a função de um banco central não é se preocupar com o desenvolvimento da sociedade. Posso estar enganado, porque não sou economista, mas a função de um banco central é tratar da saúde da moeda. Uma moeda saudável é aquela que tem no seu valor explícito aquilo que corresponde à realidade, porque é essa realidade que permite que todos os investidores, todos os consumidores e a sociedade inteira acreditem na informação que tem naquela cédula, senão é apenas um papel. Essa é a função de um banco central. Por isso, ele está tão angustiado, porque ele não está preocupado com a saúde da moeda. Ele está preocupado em criar uma condição para, reduzindo a taxa de juros, aumentar a oferta de crédito, prejudicando a moeda e, certamente, em longo prazo, a própria economia do país. Suano, obrigado.